Agora a gente vai falar dos espaços urbanos. Nós falamos sobre o espaço rural, como é que ele está atualmente. Falamos dos profissionais, as atividades desenvolvidas, a tecnologia avançada, tudo isso que foi criado, desenvolvido para o campo. Agora é o espaço rural. Na aula passada, o espaço urbano. Na aula passada, nós vimos que o espaço urbano foi muito desenvolvido a partir de construções, de comércio, vilas, se tornaram cidades espontâneas ou cidades planejadas. Hoje o espaço urbano, ele também teve avanços. Os trabalhos comuns que tinham no passado no espaço urbano eram de sapateiro, de alfaiate e de barbeiro. Outros profissionais também eram bem comuns, que hoje não existem ou alguns ainda existem, mas bem raros. Enfim, o fato é que no passado essas profissões eram muito comuns. Não significam que elas não existem hoje, mas a frequência é menor. Imagine que se você precisasse de um sapato, você iria ao sapateiro e não a uma loja. Hoje, quando nós queremos um sapato novo, a gente vai em uma loja, a gente compra pela internet, enfim. Se um sapato está quebrado, a gente simplesmente joga no lixo. No passado, não, a gente tinha esse costume de consertar e se fosse um sapato novo, você iria ao sapateiro, né? Então, era algo bem específico. O alfaiate também. Se você quiser uma roupa, você vai numa loja, vai no shopping, compra pela internet. O alfaiate, não, ele faria por medida e específico. Então, existem hoje? Existem, mas é menos comum do que naquela época. O barbeiro também, né? Então, assim, hoje nós temos grandes salões que atendem homens, mulheres, crianças. Naquela época era bem mais específico e algo mais comum. Hoje nós ainda encontramos, mas é como eu disse, naquela época era algo muito específico. Quando nós saímos hoje para centros comerciais, nós encontramos diversas lojas, diversos exemplos de compra, venda, serviços. O que a gente está querendo aqui deixar bem claro é que naquela época era muito comum você encontrar essas profissões. Então essas profissões tinham com mais frequência. Hoje a gente tem que procurar, ou então um lugar específico para encontrar elas. Certo? Então vamos lá. Grande estabelecimento de fabricação também. Uma grande evolução da tecnologia foi a criação de fábricas para a produção. Logo se foi perceptível essa compra e venda de materiais. Então as fábricas investiram em muitos trabalhadores para fazer a produção. Observem que são muitos, né? E no começo dessa produção, as condições eram bem difíceis, então eram muitas pessoas, muitas horas de trabalho, não tinham descanso necessário, passavam muitos dias trabalhando e tinham homens, mulheres, crianças em condições muito ruins, o que fez com que tivessem grandes revoluções para a qualidade e melhoria desses serviços. Os trabalhadores, a luta dos trabalhadores começa exatamente nessa época, quando as fábricas começaram muito a aumentar essa jornada de trabalho com menos privilégios possíveis, que a gente não chamaria exatamente de privilégios, mas sim de condições necessárias. Então, jornada de trabalho, assistência médica e principalmente a mão de obra infantil, né, ser proibida, porque naquela época crianças trabalhavam bastante nas fábricas. Assim a gente começa a caracterizar essa luta. Eles recebiam salários baixos, tinham longa jornada. Essas jornadas são as horas de trabalho. Então imagina que eles iam de manhã e saíam à noite. Muitos diziam que não conseguiam ver a luz do dia fora do local porque passavam o dia realmente trabalhando. Não tinham dias de descansos, apenas um na semana inteira, enfim, então variava bastante. Então, os operários começaram a se reunir para pedir melhores condições, só que isso não foi fácil, não foi apenas uma reunião e uma conquista. Foram várias reuniões, várias lutas e, principalmente, eles resistiram bastante, porque os patrões não queriam ceder e nem ajudar essas condições, ainda que fossem importantes e necessárias. E então, os trabalhadores dos Estados Unidos se reuniram no dia 1º de maio de 1886, fizeram uma grande reunião com bandeiras, foram para as ruas e nessa grande manifestação eles conseguiram algumas conquistas. E então, a partir daí,
muitos trabalhadores de vários lugares do mundo começaram a se reunir nessa data especificamente. A luta das mulheres no mercado de trabalho também se caracteriza por essa época, porque elas eram condições bem difíceis também, e então elas fizeram grandes manifestações. Inclusive, a data que hoje a gente comemora, o Dia da Mulher, está muito relacionada a essa luta nas fábricas. Portanto, por essa conquista de feitos, como a redução de trabalho, foi a primeira grande conquista, foi essa redução. Então, eles reduziram uma carga horária que seria em média 16 horas, eles conseguiram reduzir para 8, 10, né? Então, depende também do local e da fábrica que foi cedendo a essas manifestações. Então, pelas pessoas, pelos operários começaram a se reunir nessa mesma época, nessa mesma data, a data então ficou conhecida como o Dia do Trabalho. Até hoje, nós comemoramos o dia 1º de maio como o Dia do Trabalho. Mas o dia 1º de maio serve também para a gente reconhecer essa luta, esse trabalho. É um espaço também para os trabalhadores fazerem manifestações, pedirem mais conquistas, reconhecimento. Então, até hoje, no mundo inteiro, em alguns países específicos, é comemorado o dia 1º de maio como Dia do Trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Como eu havia falado, algumas profissões deixaram de existir pela necessidade. No passado, nós tínhamos necessidade de fazer roupas específicas. Hoje, não mais. A gente consegue ter uma flexibilidade, uma variação, enfim. Então, algumas profissões não existem mais. Como, por exemplo, o pianista no cinema. Imagine que no passado não tinha um som ao mesmo tempo do filme. Então, o filme ia passando, preto e branco, e aí o pianista do lado ia tocando. Então, conforme a imagem do cinema, do filme, ele iria tocando a música. As telefonistas, muito comum, as telefonistas, né, na época, os pianistas e o operador de telefonia. Imagine que para você fazer uma ligação naquela época, você iria ligar para a central, ia pedir para elas lhe conectarem com outro telefone, e aí elas conectam aqui nesses cabinhos, e aí você falaria, telefonista, bom dia, você poderia me conectar com, aí você iria dizer com a pessoa, com o número. Então, antes não era uma ligação direta para alguém, você passava por uma operação antes. Hoje não há mais essa necessidade. Nós temos operadores, mas de serviços de telefonia e não exatamente da ligação para outra pessoa. Eu posso ligar diretamente para o meu parente, ninguém vai atender antes dele, né, para passar essa ligação. E também tinha os boticários, que eram as pessoas que faziam os remédios, enfim, então tinham várias funções. Hoje em dia nós temos médicos, nós temos outros serviços bem específicos. Lembrando que nessa época, com o avanço, né, então os estudos medicinais foram ficando mais avançados. Por isso também ficou mais específico essa profissão. Então, com o avanço, né, então nós tivemos também esses serviços, essas profissões atualizadas. O que antes nós tínhamos os boticários, hoje nós temos médicos, advogados, temos vários serviços secretários. Então, são profissões que foram atendendo à necessidade da nossa sociedade. Com o avanço, hoje nós necessitamos de outros serviços. Antigamente, também, até a forma de lazer era bem separada. Os operários, como eles trabalhavam bastante, eles costumavam, quando tinham folga, eles costumavam jogar futebol, jogar cartas, conversar em cafés. Eram momentos que eles gostavam de aproveitar com o que eles realmente gostassem, algo que fizessem bem para eles, né? Porque eles tinham poucos momentos livres. As famílias com mais recursos, um detalhe, os operários eles também aproveitavam o tempo livre para fazer reuniões políticas, essas reuniões que mais tarde dariam em manifestações ou apenas reivindicações mais simples, né? Então as famílias com mais recursos, elas já tinham encontros em cafeterias, sorveterias, teatros e regatas. Essas regatas são competições de barco,
tá? Então, era muito comum também eles terem essas atividades. Lembrando, essas atividades das famílias com mais recursos, elas eram praticadas com mais frequência e em horários mais livres, porque eles tinham mais recursos, então conseguiam ter mais tempo livre. Hoje em dia, atualmente, a nossa forma de lazer ela é bem diversa. E aí os espaços são públicos para grande parte da população. Então, a gente pode ir para parques, temos bibliotecas, livrarias, shoppings, praias, enfim, campo. Tem muitas opções de lazer que a gente não separa em quem é operário, quem tem mais condições. Simplesmente os espaços eles são oferecidos de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu gosto, a sua preferência. E aí nós é que optamos em qual lazer nós gostaríamos de passar o final de semana, passar as férias, o feriado, o nosso tempo livre. Hoje em dia é a gente que escolhe como aproveitar. A nossa atividade de casa, que agora eu vou deixar com você, é bem simples e fala bem dessas atividades que a gente falou, as atividades do campo e as formas de lazer na cidade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você vai relembrar os profissionais do campo, aqueles das atividades. Eu já vou dar uma dica que são 4, tá? Você vai escrever quais são esses profissionais e um produto que a gente consegue com a atividade que ele exerce, com essa atividade que ele faz. Vou até dar uma dica, por exemplo, o agricultor. Que atividade a gente tem aqui na cidade, na nossa casa? Ou não precisa você ter em casa, mas que você lembra, que você sabe que ela vem, que ela tem origem a partir do trabalho da agricultura, tá? Então você vai escrever o trabalhador e um elemento, um produto que tem origem desse trabalho. E também você vai conversar com seus familiares, perguntar a forma de lazer que eles tinham no passado. Você vai escrever como é que seu pai, sua mãe, seu irmão, não sei, de repente seu tio, seu avô, seu vizinho, por telefone, enfim. Você vai pesquisar como é que era a forma de lazer deles no passado e vai escrever o que eles disserem e uma forma de lazer sua, o que é que você prefere fazer. E aí você vai fazer essa comparação. Será que tem muita diferença? Será que era o mesmo espaço, mas com atividades diferentes? Será que evoluiu, é a mesma ou não? Enfim, eu quero ver vocês comparando essa diferença de épocas, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre essas atividades no campo e no espaço urbano, tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula. E é isso, obrigada e até a próxima.